Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Saúde Mais Ação aqui no YouTube. É um prazer muito grande ter vocês aqui e compartilhar as informações relacionadas ao sucesso na carreira médica com todos vocês. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, sou neurocirurgião, educador financeiro e CEO da Academia Saúde Mais Ação, Sucesso na Carreira. E hoje, na nossa aula, eu vou falar para vocês como ter um consultório lucrativo. É fato que grande parte dos médicos, mais ou menos 70%, acaba em algum momento tendo uma atividade relacionada ao consultório. Mas como a gente não recebe durante a nossa formação conhecimento sobre gestão, finanças, empreendedorismo, inovação, marketing e outros aspectos relacionados ao mercado de trabalho, muitas vezes você não sabe em que caminho o seu consultório está indo. Você não sabe se ele está dando lucro, você não sabe se ele está dando prejuízo, você não sabe se ele está empatando. Então, é muito importante você conhecer os caminhos que vão te levar a ter um consultório lucrativo. Muitos consultórios começam pequenos, e é a grande maioria, mas ninguém quer continuar pequeno eternamente. Ah, nós queremos que o consultório cresça, que ele se torne talvez uma rede de consultórios, de clínicas, talvez um hospital, um complexo hospitalar, enfim. Vocês têm que pensar no consultório de vocês como negócio. E como negócio ele tem que dar lucro, porque se ele não der lucro, haverá problemas, problemas de gestão, problemas de finanças, fornecedores, etc. Então, na aula de hoje, pelos próximos minutos, eu vou falar para vocês algumas orientações que vocês precisam ter para que o consultório de vocês se torne lucrativo. E se ele já for lucrativo, claro, que ele se torne ainda mais lucrativo, possa crescer, possa se multiplicar e possa ser uma fonte, né, de renda passiva para vocês aí no momento em que vocês chegarem já no momento da aposentadoria, no momento de passar o bastão. É muito importante, além de cuidar bem do seu consultório, também cuidar bem das suas finanças. Então, vamos à nossa aula de hoje. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente, então, dar início à nossa aula. Como ter um consultório lucrativo. Vou colocar aqui a apresentação. Pronto. Bom, gostaria que todos vocês lessem o livro Finanças no Consultório, de minha autoria. Esse livro ele ensina vocês a cuidarem da parte financeira do consultório de vocês, que é muito importante. Nós vamos ver aqui que para ter um consultório lucrativo é importantíssimo fazer a correta gestão financeira dele. Por quê? Porque a parte financeira do consultório ocupa uma posição central de todas as atividades dele. Vocês vão ver logo mais no próximo, nos próximos slides. E também é muito importante vocês conhecerem os 4 pilares para enriquecer na medicina. E houve uma época em que apenas a qualificação técnica era suficiente para o médico ter sucesso na sua carreira. Bastava ter uma boa formação, fazer uma boa residência, ter uma boa subespecialização e o sucesso estava praticamente garantido. Entretanto, devido a uma série de mudanças que ocorreram no mercado de trabalho, com relação, por exemplo, a leis trabalhistas, regulamentações, interferência das operadoras de saúde, questões tributárias e administrativas, e algumas mesmo até relacionadas à mudança de comportamento dos pacientes, apenas a qualificação técnica não é mais garantia de que você vai ter sucesso na sua carreira. Então, é muito importante que você entenda esses 4 pilares. Um deles nós vamos falar aqui hoje, que é a questão da gestão, né? Gestão do consultório, mas existem outros também que vocês precisam saber e a gente vai trabalhando esses temas aqui no canal, nas próximas aulas, nas próximas lives, nos nossos próximos vídeos, tá bom? Esse é um e-book que eu tenho, ele está disponível, vocês podem digitar os 4 pilares para o enriquecimento médico, vocês vão baixar o e-book, é gratuito para vocês poderem ler. Bom, quais são então os 4 pilares para vocês terem sucesso na medicina? Como eu já falei anteriormente,
Apenas a qualificação técnica não é mais suficiente para vocês terem sucesso. Vocês precisam entender de outros temas relacionados ao mercado de trabalho. E quais são esses temas? Primeiro, empreendedorismo e inovação. Nesse pilar, vocês terão que aprender a como criar negócios de sucesso dentro e fora da medicina. Como melhorar o que já existe, como criar novos mercados, como desbravar nova clientela e como fazer diferente e de forma mais eficiente as atividades de vocês. É muito importante nesse pilar vocês despertarem a criatividade, resolverem problemas, não apenas problemas de saúde, mas problemas muitas vezes de logística, problemas tecnológicos, problemas de aprovisionamento. Existem várias áreas que podem ser melhoradas dentro e fora da medicina e o espírito empreendedor do médico tem que atuar aí. Marketing e gestão. Uma vez que você começou a criar negócios de sucesso, então você começa então a escalar esses negócios através do marketing e a gerir adequadamente esses negócios de sucesso. Com o marketing e a gestão, vocês vão ganhar mais, trazer mais eficiência para os negócios que vocês então criaram. Finanças, a gente já fala aqui bastante no canal sobre as finanças pessoais, que é uma vez que você já tenha negócios de sucesso, esteja ganhando mais com eles, você então aprende a cuidar do dinheiro que você ganha e a multiplicá-lo, principalmente no mercado financeiro, para que vocês possam então viver de renda. E por fim, então, vocês precisam aprender a usar o tempo de vocês, né? Aprender a se organizar em termos de tempo para que possam fazer mais com menos e não mais ou menos, que é são as técnicas de produtividade pessoal. Lembrando que hoje dos atributos que mais falta nos médicos hoje é a falta de tempo. Por quê? Porque os médicos trabalham muito, têm uma média de 4 a 5 empregos, trabalham de 60 a 80 horas por semana, então praticamente não sobra tempo. Mas aprender a gerenciar o tempo é importantíssimo para vocês terem um sucesso na carreira de vocês. Bom, por que ter um consultório, né? Então, sempre que eu faço essa pergunta em uma palestra, em um evento, né, em um curso, e eu pergunto qual é o ativo, né, o investimento, o produto que tem o maior risco no mercado. Usualmente as pessoas me respondem que são as ações. Eu não sei exatamente por que essa razão, mas muitos dizem que são as ações que são muito arriscadas. Mas se vocês olharem esse gráfico aqui, o retorno e o risco de vários ativos, vocês vão reparar que o negócio próprio é o que tem o maior risco no mercado. E o que é o consultório de vocês? Nada mais é do que o negócio próprio. Então, imaginem a situação. Nós nos formamos, estudamos 6 anos de faculdade, cursamos mais 4, 3, de 3 a 5 anos de residência, depois ainda fazemos uma pós-graduação, usualmente, uma subespecialização. Não conhecemos nada de finanças, de gestão, de marketing, então vamos montar um negócio próprio, que é o consultório, que é o ativo, digamos assim, né, um investimento de maior risco que tem no mercado. Então, existem muitos fatores que podem contribuir para isso tudo aí dar errado, né? Só que muitas vezes, devido à nossa, eu diria, a nossa ignorância, né, nesses temas, a gente não percebe isso. A gente simplesmente vai fazendo, vai tocando o consultório, vai dividindo o tempo com sobreaviso, com plantão, com qualquer outra coisa, e quando vê, muitas vezes o consultório está nos consumindo e não necessariamente nos ajudando como deveria ser. Bom, o que vai determinar se vocês estarão do lado do retorno, ou seja, do lado esquerdo da curva, ou do lado do risco, do lado direito da curva? Lembrem-se que, ao mesmo tempo que o consultório é um investimento de maior risco no mercado, ele também pode te dar o maior retorno. O que vai determinar é o quanto vocês têm de conhecimento, de planejamento e de dedicação ao projeto de vocês. Quanto mais vocês conhecerem o funcionamento do consultório, conhecerem os aspectos relacionados à gestão, quanto mais vocês se planejarem para fazer as atividades do consultório e quanto mais vocês se dedicarem,
maior a chance de vocês terem um retorno. Quanto menos vocês tiverem desses atributos, maior a chance de vocês ficarem do lado do risco. Então, é muito importante. Por que ter um consultório, então? Porque ele pode dar o maior retorno possível para vocês dentro da atividade médica. E isso é muito importante para o sucesso na carreira de vocês. E uma etapa central do processo de sucesso na carreira médica é você saber gerenciar financeiramente seu consultório, sua clínica, seu hospital, ou o que quer que seja. Seu negócio, né? Seu negócio, sua empresa. Lembrando que o consultório é uma empresa. Ele tem que ser visto como uma empresa, tem que ser gerido como uma empresa, tem que ser encarado como uma empresa. E a gestão financeira dentro dessa empresa, ela é crucial para o sucesso de vocês. Então, o que vem ser a gestão financeira? Um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras do consultório de vocês. Então, vocês têm que estar de olho o tempo todo na parte financeira do consultório e de qualquer outra empresa que vocês venham a ter. E entendam que o funcionamento de um consultório é como se fosse um organismo vivo. Isso, para nós médicos, é extremamente intuitivo, porque a gente já lida com o corpo humano, a gente já entende como é que funciona, então, toda essa parte. Então, imagine aqui comigo que existe um sistema, né, chamado atividades operacionais. É aquilo para que o consultório foi criado. Então, o consultório foi criado para fazer consultas, exames e procedimentos. Só que para fazer as atividades operacionais, é preciso investimento. Você precisa investir em equipamentos, em espaço físico, em funcionários devidamente qualificados. E para fazer esses investimentos, você precisa de financiamento, você precisa de dinheiro. Você vai precisar de capital próprio, muitas vezes. Às vezes, você pode usar capital de terceiros, como, por exemplo, um empréstimo bancário, né? Ou mesmo sócios. Né? E, às vezes, você faz um mix de ambos. Repare que esses três sistemas são totalmente interdependentes. Quanto melhor os investimentos quanto melhores forem os investimentos que vocês fizerem, ou seja, melhores equipamentos, um espaço físico mais aconchegante, mais atraente e funcionários devidamente qualificados, melhor será a qualidade da sua prestação de serviços. Com isso, você tende a ter mais lucro, né? A ser mais eficiente e necessitar de menos capital de terceiros, usar mais capital próprio, que é um capital mais barato para fazer as suas atividades. Quanto menos você tiver disso, por exemplo, né? Por exemplo, você pegar capital, um custo muito alto, pagar taxas de juros muito altas, quanto menos recurso você tiver e tiver que recorrer a capital de terceiro, menor será a sua capacidade de investimentos e, com isso, pior será a qualidade dos serviços prestados. Então, esses sistemas, eles se alimentam tal como o nosso corpo humano. Quando um desses sistemas começa a funcionar de forma inadequada, a tendência é que os outros, então, passem a sofrer com isso. Por que é importante gerenciar adequadamente a parte financeira do consultório? Primeiro, a gestão financeira permite que você saiba a viabilidade do seu consultório. É viável montar um consultório da forma que eu quero montar? Muitas vezes você vai descobrir através do plano de negócios, que eu vou falar um pouco mais aqui na frente, que não é viável montar esse consultório daquele jeito. Às vezes você precisa fazer alterações nele para que ele venha a se tornar viável. Isso é muito importante você conhecer antes de montar o consultório. Também você consegue saber se o seu consultório está dando lucro ou não. Você consegue analisar a situação financeira dele. Porque muitas vezes você acha que o consultório está sendo eficiente, está lucrando, e na verdade ele não está. Você consegue tornar a concorrência irrelevante, ou seja, você consegue se diferenciar no mercado, já que atualmente o número de médicos no mercado está sendo cada vez maior, então vocês vão ter cada vez mais concorrentes. É importante você se diferenciar deles. Permite você lucrar em cenários de incerteza, períodos de crise, períodos de hiperinflação, períodos de até questões geográficas mesmo. Então, você com o consultório devidamente gerenciado financeiramente, você consegue obter lucro mesmo quando o cenário é desfavorável.
E, por fim, você consegue melhorar a eficiência daquela sua atividade. Você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais eficiente. É muito importante, então, já para você ter um consultório lucrativo, primeiro ponto, controle de gastos. Então, você não pode extrapolar sua capacidade de gastos dentro do consultório. Você precisa ter um controle muito rigoroso do que está sendo gasto, né? Gastos fixos e gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles que independem da sua produção, da sua produtividade. Por exemplo, aluguel. Se você não atender nenhum paciente, você vai pagar o mesmo aluguel do que se você atender 20, 30, 40, o que seja. Então, aluguel é um gasto fixo, condomínio é um gasto fixo, salário de funcionários é um gasto fixo. Então, você tem que controlar muito bem esses gastos, para que eles estejam de acordo com a capacidade do consultório. E gastos variáveis. Gastos variáveis são aqueles que aumentam proporcionalmente com a atividade desempenhada pelo consultório. Por exemplo, gasto com material de consumo, gasto com questões tributárias, repasses aos profissionais que atendem no consultório. Tudo isso são gastos variáveis. Quanto mais você produzir, maiores serão esses gastos. Geralmente, os gastos que costumam impactar muito as finanças do consultório são os gastos fixos. Por isso, você deve trabalhar continuamente para reduzir esses gastos fixos ao longo do tempo. E com isso, você se tornar cada vez mais eficiente. Um exemplo, né, que você pode adotar, por exemplo, para você raciocinar. Em vez de ter 2 funcionários, por exemplo, 2 secretárias, vou dar um exemplo aqui para atender os pacientes, talvez seja melhor ter uma secretária e contratar um serviço de call center, por exemplo, para marcação de consulta. Isso faz com que o custo se torne mais baixo e a eficiência se mantenha. Então, são formas interessantes de você pensar para reduzir o gasto fixo. Também é importante você realizar um plano de negócios no seu consultório. Se o seu consultório já existe, você pode fazer o plano de negócios também. Se ele não existe, você faz o plano de negócios antes. O que é o plano de negócio? É uma representação do consultório no papel, antes que ele seja colocado em prática. Então, por exemplo, você quer montar um consultório em uma determinada região da cidade, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, você tem como saber antes de montar o consultório se isso vale a pena ou não. Tá? Então, no plano de negócios, tem uma série de perguntas, aqui tem uma lista delas, que você vai respondendo ao longo do tempo antes que o seu consultório exista. Você mesmo pode fazer seu plano de negócios, é algo relativamente trabalhoso, mas extremamente recompensador. Ou você pode contratar uma empresa também para fazer, existem várias empresas que fazem um plano de negócios. Quanto mais detalhado ele for o plano de negócios, ele costuma ser mais caro e mais demorado de fazer. Quanto menos detalhado ele for, ele costuma ser um pouco mais barato e mais rápido de fazer. Então, você avalia se vale a pena você mesmo fazer, ter um trabalho, porque você tem que analisar mercado, ver a concorrência, ver as tendências, etc. Ou então, você pode contratar uma empresa para fazer o seu plano de negócio. Olha aqui um exemplo. Você deseja investir na criação de um consultório em um bairro nobre da cidade para atender de forma diferenciada a população das classes A e B. Após a realização do plano de negócio, você conclui que o investimento inicial é de 300 mil e os fluxos de caixa estimados são de 120 mil no primeiro ano, 80 mil no segundo ano, 110 mil no terceiro ano e 100 mil do quarto ano em diante. E que a taxa de desconto é de 12% ao ano. Então, de posse desses dados, você deve decidir se investe ou não no consultório. Quer dizer, todos esses dados vêm de estimativas feitas no plano de negócio. Então, aqui estão os números e o plano de negócios nos dá principalmente 3 indicadores de viabilidade. O valor presente líquido, que é o VPL. Então, se o valor presente líquido for positivo, significa que o projeto é economicamente viável. Se a taxa interna de retorno, que é a TIR, for maior do que a taxa de desconto, isso também indica que o projeto é viável. E se o período de payback for inferior a 5 anos, período de payback, pessoal, só para vocês entenderem, é em anos, em quantos anos o projeto se paga.
Ou seja, aquele investimento inicial de 300 mil retorna para você. Tá? Para um projeto ser viável, o ideal é que ele se pague em torno de 5 anos. Então, esse aqui é um projeto viável. Por quê? O VPL dele, o valor presente líquido, é positivo, a taxa interna de retorno é de 14%, portanto, maior do que a taxa de desconto, que é o custo do capital, e o payback dele é de 3 a 4 anos, ou seja, inferior a 5. Então, esse é um projeto que eu posso levar adiante. Agora, vamos ver um outro exemplo. Você deseja investir na criação de um consultório numa região de baixa renda da cidade para atender a custo baixo a população das classes C e D. Após realizar o plano de negócio, você conclui que o investimento inicial é de 220 mil. Os fluxos de caixa estimados são de 90 mil no primeiro ano, 70 mil no segundo, 68 mil no terceiro ano e 50 mil do quarto ano em diante. A taxa de desconto é de 13% ao ano. De posse destes dados, você deve decidir se investe ou não nesse consultório. Aqui, novamente, os valores. Vejam aqui que o valor presente líquido é negativo. Portanto, já indica que esse projeto ele não é viável da forma como ele está. A taxa interna de retorno dele é de 11%, portanto, menor do que a taxa de desconto, que é 13%. E o payback dele é maior que 5 anos. Portanto, é um projeto que ele não é viável da forma como ele está. A não ser que você faça alterações nesse projeto, e veja que você vai fazer alterações num projeto que ainda não existe, ou seja, você ainda não teve esse gasto todo, então é muito mais fácil você alterar, esse projeto não vai ser viável, tá bom? Então é dessa forma que você avalia a viabilidade de montar ou não um consultório, através do plano de negócios. Também é muito importante para você ter um consultório lucrativo, você cuidar da parte tributária dele, né? Os aspectos tributários hoje do consultório exercem influência no preço final dos serviços. Então, quanto maior o controle tributário, quanto melhor for o planejamento tributário do seu consultório, melhor será a sua lucratividade, mais barato serão os seus serviços e você será mais eficiente. Hoje, no Brasil, existem esses 4 regimes, né, tributários: lucro real, lucro presumido, simples nacional e o lucro arbitrado. Também existe o super simples para alguns grupos de consultórios e clínicas, mas a grande maioria ela recai ou no simples nacional ou no lucro presumido devido ao seu faturamento. Algumas coisas que vocês têm que atentar. Para consultórios que só fazem consultas, por exemplo, existe uma alíquota de imposto de renda no regime do lucro presumido, e a alíquota de presunção é de 32% para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas para consultórios que têm atividades hospitalares, quando respeitadas as regras de enquadramento hospitalar ou equiparação hospitalar, essa alíquota cai para 8% do imposto de renda e para 12% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é muito importante, dentro do seu planejamento tributário, do seu consultório, você avaliar se é possível fazer a equiparação hospitalar. Para isso, é importante vocês contarem com uma boa assessoria contábil e com uma assessoria especializada para fazer isso da forma correta, para que não haja nenhum tipo de problemas com a Receita Federal. Mas é possível fazer e pode trazer uma economia que pode chegar a mais ou menos 60% a 70% da carga tributária do consultório, quando você divide, né, as atividades entre o que é consulta, que entra na prestação de serviço geral, e o que são serviços hospitalares, que entra na parte de serviços hospitalares, que a alíquota é bem menor. Também fiquem atentos ao pagamento das DAFs, porque eles têm datas diferentes. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes você esquece de pagar as DAF e vai acabar pagando com multa e tendo problemas depois. Então, fique atento, são pelo menos 3 datas diferentes de pagamento de DAFs, dependendo do tipo do imposto. Por exemplo, o imposto de renda e a contribuição social é até o último dia útil do mês. O PIS e a COFINS até o dia 25. E o ISS até o dia 10 de cada mês. Lembrando que ainda tem o INSS de funcionários, por exemplo, e outros tributos que têm datas diferentes.
Então, é muito importante você... E o FGTS também de funcionário. Então, tem que ficar atento para não pagar multa e para não ter nenhum problema fiscal. Uma vez, então, implantado o seu consultório, ele já esteja funcionando, tal como uma empresa qualquer, é preciso fazer, então, o acompanhamento dele, para ver se ele está indo, né, a parte financeira dele, a gestão toda está indo de acordo com o que tinha sido previamente determinado. Então, é importante avaliar indicadores como o índice de liquidez corrente, que indica o grau de endividamento do consultório, o patrimônio líquido dele, o quanto que o consultório está crescendo em valor no mercado, o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto ele está gerando de valor em cima daquilo do que ele vale, a margem líquida, a estratégia de marketing, as receitas, se ele está aumentando, né, o faturamento, a receita, enfim. E conforme esse fluxograma aqui é muito importante vocês terem, porque você, desde o momento que você tem a ideia de montar um consultório, você tem como seguir um caminho de bastante eficiência. Por exemplo, você tem a ideia de montar, você avalia se ele é viável. Se ele for viável, você implanta. Se ele não for viável, você faz as alterações para trazer ele para a viabilidade. Uma vez que você implantou, então você acompanha os indicadores e vai acompanhando ano a ano e fazendo os ajustes necessários para que ele se torne sempre um projeto viável e lucrativo para você. Aqui uma sugestão de como usar o consultório, né? Como usar o lucro do consultório. Então, uma vez que o consultório esteja dando lucro, que é o que você deve buscar sempre, né? Já que o consultório é uma empresa, a empresa tem que dar lucro. Uma sugestão para vocês trabalharem esse lucro do consultório. Então, 1/3 reinvestir no próprio consultório, no treinamento dos funcionários, nos equipamentos, insumos, reformas e ampliação do negócio. 1/3 deixar no fundo de reserva, para uma situação emergencial, por exemplo, um equipamento que quebrou, né? Um momento de crise financeira, talvez alguma questão jurídica relacionada ao consultório. Então, você ter uma reserva para não precisar recorrer a empréstimo, não precisar recorrer a cartão de crédito, cheque especial, alguma outra atividade. E 1/3 reinvestir em outros ativos. Pode ser ações, pode ser imóveis, pode ser franquias, pode ser construção de aplicativos, por exemplo, melhorias de prontuários eletrônicos, enfim. Você reinvestir para gerar mais valor para o consultório. Então, procurem realocar o lucro do consultório dessa forma, porque aí o consultório vai sempre estar se mantendo eficiente, sempre estar crescendo, sempre estar evoluindo. E dentro da retomada, algumas sugestões de leituras aqui para vocês, né? Se Disney administrasse seu hospital, do Fred Lee, esse livro é excelente, vai ensinar vocês a adotarem estratégias de encantamento do cliente para transformar os clientes de vocês em embaixadores da marca de vocês. É muito importante conhecer essa estratégia e ela funciona muito bem. A estratégia do Oceano Azul vai ensinar vocês a criarem negócios de sucesso, a desbravarem novos nichos de mercado e, com isso, tornarem a concorrência irrelevante. E o livro do Jeff Walker, que ensina vocês a trabalharem o escalonamento do negócio de vocês, principalmente no mundo digital, que é um mundo que hoje, né, é imperativo que o consultório de vocês tenha uma presença digital forte, porque grande parte da população hoje atua, circula e trafega no mundo digital. Então, se vocês querem ser vistos, apenas a mídia convencional hoje já não é mais suficiente para o sucesso de vocês. Também procurem abrir a mente e também trabalhar com o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, por exemplo, a telemedicina está aí, é um caminho sem volta. Então, desenvolver equipamentos de telepropedêutica, por exemplo, alguns já estão sendo desenvolvidos, mas existem muitos outros para serem, pode trazer grandes vantagens para o consultório de vocês. Então, todos aqueles problemas que a gente vivencia no nosso cotidiano, a gente pode propor soluções para eles, tá? E com isso, então, melhorar a eficiência, melhorar o retorno e trazer mais recurso, mais lucro para o consultório. Então, pensem no desenvolvimento,
né? Vocês olhando no cotidiano de vocês, vão ver que existem muitos problemas que precisam ser resolvidos. E vocês podem ser a solução e não simplesmente ficar esperando que a solução venha de outras partes. Quais são os resultados de uma gestão financeira adequada, ou seja, de um consultório lucrativo? O que é que vocês vão usufruir? Primeiro, vocês vão conseguir otimizar o resultado de vocês, ou seja, vocês vão trabalhar menos e ganhar mais. Vocês serão mais eficientes, terão ganhos maiores com qualidade de vida, porque não necessariamente precisarão trabalhar mais para ganhar mais. Vocês vão poder investir mais no crescimento profissional de vocês, não só com desenvolvimento de habilidades dentro da área médica, mas também com habilidades outras, como acho que eu já falei aqui, né? Marketing, finanças, gestão, produtividade e outras. E com isso, vocês se manterão competitivos e sustentáveis no mercado. Que é isso que se quer para os consultórios. Vejam, segundo a revista Money Incorporation, dos 20 médicos mais ricos do mundo, apenas um enriqueceu exercendo a medicina. Ou seja, se vocês continuarem apenas pensando no exercício da medicina, ou seja, em serem apenas médicos, vocês têm uma chance muito baixa de terem sucesso na carreira de vocês. O mais importante aqui também, além, claro, de serem bons médicos, de terem qualificação técnica, é que vocês empreendam. Os 19 médicos que enriqueceram empreendendo dentro e fora da medicina, alguns na área cinematográfica, outros na área tecnológica, outros na indústria farmacêutica, na indústria de tecnologia, outros nas questões relacionadas à gestão, inteligência artificial e por aí vai. Ou seja, aquela mente de que o médico só tem que ser médico, isso acabou, né? Eu digo até que não é nem pensar mais fora da caixa, você tem que eliminar a caixa. Não existe mais caixa. Você pode ser um médico escritor, você pode ser um médico ator, você pode ser um médico desenvolvedor, você pode ser um médico programador, você pode ser um médico coach, palestrante, motivador, empreendedor e por aí vai. Então, abram a mente de vocês para isso, para que vocês tenham sucesso e não fiquem apenas focados, né, no exercício da medicina. Aqui estão meus contatos para vocês. Quem quiser pode nos seguir no Instagram, tá? Tem o meu Instagram pessoal, o Instagram da Saúde Mais Ação, meu e-mail, e vai ser um prazer continuar ajudando vocês aí a terem sucesso na carreira, tá? Espero que tenham gostado da aula. Deixem os seus comentários aqui, apliquem o que aprenderam na aula de hoje no cotidiano de vocês, se desenvolvam como gestores, como empreendedores, e vocês terão sucesso na carreira de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live aqui no canal.